Olá, eu sou Daniel Pilvezan, sou membro do Ministério Integre Jovens IBNU. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa série de livros. Vamos falar hoje sobre o livro Deus Pródigo, de Timothy Keller, capítulo 1. Aqui no nosso canal a gente já tem algumas séries de vídeos e algumas playlists dos livros Juízes, Gálatas e Deuses Falsos que estão já completas, você pode consultar no nosso canal. O capítulo 1 do livro O Deus Pródigo é denominado As Pessoas em Volta de Jesus. Então vamos fazer aqui uma pequena análise sobre esse tipo de pessoa que estava ouvindo, ou melhor, esses tipos de pessoas que estavam ouvindo a parábola do filho pródigo. Em primeiro lugar, nós vemos ali no capítulo 15 de Lucas, versos 1 a 3, os dois tipos, né? O primeiro tipo seria o dos cobradores de impostos e pecadores, o segundo tipo seria o dos fariseus e mestres da lei. Cada um desses tipos de pessoas está representado na parábola do filho pródigo ou na parábola dos dois filhos, como é até melhor a gente denominar essa parábola, já que ela trata dos dois aspectos. Veja, os coletores de impostos e os pecadores, eles são representados na parábola pelo filho mais novo, enquanto que os fariseus e os mestres da lei são representados pelo filho mais velho. A gente percebe essa correlação porque os coletores de impostos e os pecadores são aquelas pessoas que não obedeciam às leis morais, eles não tinham apego a nenhuma lei de pureza cerimonial, eles viviam irresponsavelmente e eles tinham definitivamente abandonado a moral tradicional e os bons costumes. Enquanto que, por outro lado, os fariseus e os mestres da lei, que são representados pelo filho mais velho, eles têm esse apego à moral desde a infância, sempre estudaram a lei, sempre aprenderam a obedecer às escrituras, viviam em adoração fiel, estavam sempre em oração. E a gente percebe também no início desse capítulo 15 que os fariseus e os mestres da lei se irritaram com o fato de que aquelas outras pessoas, aqueles publicanos, aqueles pecadores, estavam se aproximando de Jesus, né? Eles até chegam a dizer aquela frase: este homem recebe pecadores e até come com eles. Por quê? Quando Jesus comia com esses pecadores, com esses cobradores de impostos, os fariseus tinham a impressão de que Jesus estava ali aceitando essas pessoas e aceitando, inclusive, falando aquilo que aquelas pessoas queriam ouvir. Então a impressão que os fariseus tinham dessa situação era uma impressão muito ruim. Só que a gente percebe que a parábola dos dois filhos, ela é um ensino dirigido para esse segundo grupo, ou seja, o grupo dos fariseus e dos mestres da lei, porque eram pessoas que faziam tudo que a Bíblia manda. Jesus está mostrando justamente que esses religiosos são pessoas cheias de justiça própria, são pessoas que estão cegas em razão dessa justiça própria e tudo isso é destrutivo para as próprias almas deles e para as pessoas à sua volta. Essa parábola, ela geralmente é entendida apenas com um olhar sentimental. Muitas vezes a gente imagina que quando essa parábola estava sendo contada, aquelas pessoas, os cobradores de impostos, os pecadores, estavam em lágrimas, chorando, porque reconheceram, porque viram na parábola o amor incondicional de Deus. Só que essa visão, ela está equivocada, porque Jesus ele não está apenas querendo ensinar o amor de Deus, mas ele também tem por objetivo colocar abaixo os nossos conceitos que nós temos com relação à religiosidade. A gente percebe que a história está revelando o quê? O egoísmo do irmão mais novo, que pega tudo que o pai tem, pega toda a sua herança e vai embora. Mas também a gente está vendo uma vida moralista do irmão mais velho. E o ensino da parábola é que ambos estão perdidos. O autor também nos faz o seguinte questionamento. A partir disso que foi dito, por que essas pessoas elas gostam de Jesus, mas elas não gostam da igreja? A análise feita aqui é que na nossa sociedade, o irmão mais velho geralmente é aquela pessoa responsável, aquela pessoa que agrada aos pais, que vive segundo os padrões dos pais. Enquanto que o irmão mais novo é aquela pessoa que geralmente fica com os amigos, leva uma vida segundo suas próprias vontades e no final até vai morar em outra cidade, diferente do irmão mais velho que geralmente fica com os pais, né? Fica morando perto dos pais. Jesus ele se mostra justamente que ele não está do lado de nenhum desses dois. Ele não está nem do lado do religioso, nem do lado daquela pessoa que não é religiosa. É claro que a gente percebe na parábola um destaque para a pessoa
que é religiosa, para aquela pessoa que mostra o moralismo, que mostra toda essa justiça própria, toda essa cegueira pela justiça própria. Para a maioria das pessoas, inclusive, o cristianismo acaba sendo uma religião moralista, né? As pessoas geralmente enxergam duas possibilidades. A possibilidade que uma pessoa vive de forma pluralista e secular, uma pessoa que vive segundo suas próprias vontades, ou uma pessoa sem religião. De outro lado, a gente percebe a pessoa que vive segundo uma religião moralista. Então, sempre tem essa dicotomia, sempre tem esses dois lados. Mas o interessante é que desde o início o cristianismo ele sempre foi uma, entre aspas, uma terceira via. Porque na época de Jesus você tinha aquelas pessoas que seguiam um ritual, que faziam sacrifício, que tinham o templo, enquanto que havia as outras pessoas, como é o caso dos cobradores de impostos e dos pecadores, que eram pessoas que viviam sem essas práticas, né? Então, o cristão não. O cristão, ele não tinha nenhuma dessas práticas, porque justamente com o sacrifício de Cristo não há mais necessidade de sacrifício. O cristão, ele não tem apego a rituais, né? Ele não tem apego a um templo e assim por diante. Veja que em Lucas 7, verso 36 e em diante, temos aí duas figuras em contraste, a figura do religioso e a figura da pecadora. Em João capítulo 3 e capítulo 4, nós temos também duas figuras, a figura do religioso e a figura da mulher samaritana. E em Lucas 18, Lucas capítulo 18 e Lucas capítulo 19, temos ainda as duas figuras, a figura do jovem rico, que era religioso, e a figura do cobrador de impostos, que era o Zaqueu. Percebemos aí que em todos esses casos a pessoa religiosa não se apegava a Cristo, mas sim aquela pessoa discriminada pela sociedade, aquela pessoa excluída pela sociedade. Quem se liga a Cristo, portanto, não é aquela pessoa que é simbolizada pelo irmão mais velho. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 21, versículo 31, os coletores de impostos e as prostitutas entram no reino antes de vocês. Na época de Jesus, os ensinamentos dele não atraíam aquelas pessoas religiosas, mas sim aquelas não religiosas. E hoje a coisa não é mais assim. Hoje em dia, as pessoas excluídas que Jesus atraía antes, elas não estão sendo atraídas pelas igrejas. A nossa tendência como igreja, ela se mostrou uma tendência de atrair pessoas com perfil moralista, conservador, ortodoxo, e os licenciosos e os marginalizados, eles acabam evitando a igreja. Por que isso acontece? Bom, se a postura das nossas igrejas não está mais exercendo o mesmo efeito que a pregação de Jesus, isso significa que a mensagem que está sendo pregada hoje não é mais a mesma. As nossas igrejas, muito provavelmente, estão cheias de irmãos mais velhos. E esse foi o final do capítulo 1 do livro O Deus Pródigo, do Timothy Keller. Eu convido você a se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos e curtirem esse vídeo aqui. Muito obrigado, Deus abençoe.